Olá, que alegria mais uma vez estar com você aqui. Estou gravando esse novo vídeo assim para compartilhar com você a palavra do Senhor. E hoje assim eu quero também tratar de um assunto muito importante. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a fé. Certamente você deve ter uma fé em algo, certamente você crê em algo que leva você a continuar assim as suas lutas, os seus objetivos, os seus propósitos, em algo que está fundamentado a sua fé. E para iniciar assim, eu quero que você medite no seu coração. No que você tem confiado? Aonde está a sua fé? Está fundamentada em quê? A Bíblia diz que existe uma fé que agrada a Deus. E é sobre essa fé que eu vou estar falando com você. Por isso, assim, eu quero convidar você a ler comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Então aqui para iniciar, Tiago, ele está falando com os seus irmãos, ele chama meus irmãos. Quem são os irmãos de Tiago? Os irmãos de Tiago são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, são todos aqueles que têm a sua fé em Jesus, são todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, purificados assim de todos os seus pecados, ou seja, aqueles que são novas criaturas. Esses são os irmãos de Tiago, porque assim como seus irmãos, Tiago também, ele creu em Jesus como seu Salvador e teve a fé para se tornar filho de Deus em seu coração gerado. E é com eles que Tiago está falando, porque os irmãos de Tiago, ou seja, aqueles que são feitos em Jesus Cristo, eles devem considerar motivos de grande alegria o fato de passar por diversas provações. A nossa fé, ela produz perseverança em meio às adversidades, às diversas dificuldades que enfrentamos. Ela produz a perseverança e essa perseverança ela deve ter uma ação completa até o dia final, ou seja, até o dia de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Esse dia tão esperado por todos nós, assim, porque a nossa esperança está na vida eterna. Então ele diz assim que o fim da nossa fé é nos tornar maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Então há um chamado para os cristãos. Até a gente pode perceber que é um falso chamado contado aí hoje, né, nos púlpitos, na mídia, quando diz: venha para Jesus para que você tenha uma vida melhor, venha para Jesus para você não passar mais por problemas, venha para Jesus para que você não fique mais doente, para você só ser sarado, curado, venha para Jesus para as coisas mudarem, para você ter uma vida melhor. Mas não é esse o chamado que Tiago nos fala aqui na palavra do Senhor, mas que quando nós passamos por diversas provações, é assim que a nossa fé ela vai produzir perseverança. E essa perseverança vai nos tornar íntegros e maduros, até que ela tenha uma ação completa na nossa vida. Esse é o chamado para os cristãos. Primeiramente, existe um chamado para nós fazermos parte da família de Deus. Você só vai ter essa fé e essa fé só vai produzir perseverança em você, se você uma vez creu em Jesus Cristo. Aí nós podemos ir lá em Romanos, no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, versículo 25, e o primeiro versículo do capítulo 5 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E é essa a fé única que tem poder para nos salvar. Nós podemos ver hoje diversidades de tipos de fé.
Pessoas que creem no seu potencial, na sua inteligência, pessoas que creem no potencial do seu esposo, da sua esposa, pessoas que creem num sócio, pessoas que creem num filho, que depositam sua fé no futuro, na formação dos seus filhos, pessoas que creem na força e no poder do seu braço, ou até mesmo no próximo governante que vai entrar, pessoas que depositam a sua fé e a sua esperança na força do homem. Mas até isso se concretiza aqui. Nós vemos quantos que alcançam tantos propósitos, sonhos, objetivos pela sua fé nas coisas criadas pelos homens. Fé em ídolos muitas vezes, fé em deuses falsos, mas elas conquistam, elas testemunham desses milagres, porque assim Deus permite que isso ocorra nas suas vidas, pela sua soberana vontade. Mas eu quero falar para você que essa fé, ela é uma fé superficial, que pode até trazer conquistas para esse mundo. Mas a fé que a Bíblia declara que agrada a Deus é uma fé além desse mundo, é uma fé para a vida eterna. A fé para a vida eterna, ela está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. É o único caminho que leva o homem perdido e pecador a ter paz novamente com Deus. Porque como nós lemos aqui em Romanos, que diz que Ele, Jesus Cristo, Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Jesus Cristo morreu, que através da sua morte, da sua punição, Ele levou os nossos pecados. Vemos hoje tantas divulgações da morte, da cruz de Jesus. Vemos Jesus carregando os nossos pecados, vemos Jesus crucificado, e todos sabem que o propósito dessa morte tão violenta é para a punição dos nossos pecados. E muitos se enganam, porque se iludem pensando que o fato de conhecerem a história, o significado, o símbolo da cruz, faz deles salvos, faz deles cristãos. E não é assim que a Bíblia nos fala, porque para que nós possamos obter essa salvação, fazer parte da família de Deus através de Jesus, nós precisamos da fé. E é essa fé que nos traz paz com Deus. A Bíblia diz assim que Jesus ressuscitou e Ele está sentado à direita do Pai. A morte de Jesus fez com que os nossos pecados fossem punidos, todos eles. Em toda a minha vida, todos os pecados que eu cometi e que eu vier a cometer ainda, Jesus Cristo já pagou por eles. Mas eu só posso receber essa graça de Deus se assim em meu coração eu crer. Assim, eu creio que Jesus Cristo, Ele não permanece morto. Jesus Cristo não está no madeiro. Jesus Cristo não está crucificado mais. Ele já cumpriu esse propósito. Ele disse, já está consumado. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Hoje Ele é aquele Deus que me justificou, que me trouxe paz. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só existe um caminho que leva-nos a ter paz com Deus novamente, porque nós nascemos odiando a Deus, afastados de Deus. A Bíblia diz que estávamos afastados da glória de Deus, mas através do novo caminho, eu tenho a vida e eu tenho paz, eu tenho a vida eterna. Então existe uma fé somente que nos leva à salvação. E essa fé está na obra de Jesus, em crer e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Como diz aqui mesmo, em Romanos mesmo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, ou seja, em Deus dar a nós aquilo que não merecíamos, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se essa fé ela foi gerada em seu coração, se o Espírito de Deus veio e já transformou você, hoje você já não vive mais para a glória e para a esperança nesse mundo, para a glória do homem e para esperar algo aqui nesse mundo. Mas a glória está em Jesus e a nossa esperança está na vida eterna, não nessa vida.
Aqui nós vamos ainda passar, talvez ainda por várias tribulações, por muitas dificuldades, mas todas elas é para que a nossa fé seja aperfeiçoada e assim nós possamos obter perseverança e perseverarmos até o dia final. Essa é a mensagem que nos conduz à vida eterna, é o evangelho da boa notícia. Para recebermos o evangelho como uma boa notícia, precisamos conhecer a notícia má, a notícia que nos leva a conhecer a justiça de Deus. Quando entendemos que somos pecadores, estamos afastados de Deus e condenados a uma vida eterna sem Jesus Cristo, sendo punidos. Quando entendemos que sobre nós, que estamos rebeldes com Deus, a ira de Deus permanece sobre esses, nós nos colocamos em arrependimento e clamamos a Deus. Até mesmo aqui em Tiago, no capítulo seguinte, se você assim quiser ler e acompanhar o restante desse capítulo, no versículo 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Se nós queremos essa fé, a fé de Deus, a fé que vem de Deus, a fé não para esse mundo, mas a fé para a vida eterna, nós precisamos clamar a Deus e pedir, porque assim Ele nos concede, Ele quer nos conceder. Por isso, assim, eu peço assim que você pare para pensar nesse dia. Se você hoje, cessar os seus dias, a sua fé é uma fé fundamentada na verdade, na graça de Deus que te levará para a vida eterna, ou ela está fundamentada nas coisas para esse mundo? As coisas desse mundo vão passar. Você vai morrer, assim como eu vou morrer. O que nós vamos levar daqui é a fé que temos. E se a tua fé, ela está somente nas coisas para esse mundo, você não tem fé para ser salvo e você vai receber a punição de Deus justa pelos seus pecados, porque a morte de Jesus, ela é suficiente para salvar a todos, mas ela só tem poder na sua vida e só vai operar na sua vida se você assim crer, se você assim receber essa graça de Deus e deixar que o Espírito Santo controle você, deixar com que o Espírito Santo te passe a viver a nova vida em Jesus, aonde você já não vai mais continuar na prática do pecado, aonde você vai lutar contra o pecado, aonde você vai odiar o pecado. Eu quero dizer para você que não adianta você conhecer a história. Saber que Jesus Cristo levou os nossos pecados não faz de você salvo, não gera fé no seu coração, mas o arrependimento. O arrependimento, sim, esse gera fé e faz com que o Espírito Santo habite em você e através disso ele te santifique dia após dia. Esse é o processo da nossa vida em Jesus. Você não vai ficar livre de problemas. Com certeza terá mais problemas, mais dificuldades, mas todos eles te levarão a um só caminho, a produzir em você a perseverança, e a perseverança levará você até o último dia, tornar você irrepreensível, tornar você perfeito para a glória de Jesus. Esse é o propósito de Deus em nós, nos tornar semelhantes a Jesus dia após dia. Se você tem uma fé fundamentada no Evangelho de salvação, certamente nos encontraremos na eternidade com o Senhor. Mas se você não acredita em nada disso que eu estou falando, eu não sei quanto tempo você tem sobre esse mundo ainda para viver. Pode ser que você tenha ainda muitos anos, talvez não. Mas no momento que você morrer aqui, você vai ter a certeza de que as palavras que aqui eu estou falando são verdadeiras. Porque não são minhas, mas é a palavra de Deus. E essa é a palavra que me sustenta e que sustenta todos aqueles que creem que são filhos de Deus. A tua fé deve estar em Jesus Cristo somente. Se você tem fé em ídolos, se você tem fé em imagens, se você tem fé em pessoas, se você tem fé em governantes, se você tem fé no seu trabalho, na sua realização profissional que você conquistou, se você tem fé em qualquer outra coisa para esse mundo, você vai usar dessa fé e ainda pode conquistar outras coisas aqui para esse mundo. Mas o dia que cessar o seu tempo aqui, você estará recebendo a punição justa de Deus, porque os seus pecados não foram pagos por Jesus, porque você não obteve a fé que te levará para a eternidade. Essa é a verdade declarada, você precisa dessa fé. Então vamos orar e vamos clamar a Deus, que Ele nos conceda cada dia mais assim um crescimento na nossa fé.
Ó Deus poderoso, muito obrigado pela nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou e o Senhor, assim, entregou o seu Filho, Senhor, para que todo aquele que nele creia não morra eternamente, mas tenha vida eterna, Senhor. Meu Deus, toca no coração dessas pessoas que estão comigo, Senhor. Que essa pessoa, assim, possa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor. Se, assim, já creu, Senhor, se a fé dessa pessoa está no Senhor, no seu Evangelho, que o Senhor fortaleça ela dia após dia, Senhor. Continua, assim, moldando ela em Jesus, Pai. Concede, Senhor, crescimento em Ti. Que ela possa, assim, Senhor, produzir muitos frutos pelo Teu Espírito Santo, para a glória de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.